Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Aviso inicial de que nós estamos gravando a nossa aula para colocar depois no Class e no canal. Os alunos, só um momentinho que eu estou autorizando aqui o pessoal a entrar. Os alunos que não puderem acompanhar ou que tenham qualquer dificuldade agora durante a nossa aula síncrona, poderão acompanhar posteriormente, certo? Hoje é dia 19, dia 19 de agosto. Nós vamos iniciar hoje a nossa última atividade, ou atividade final da disciplina. Ela será composta de dois momentos, tá? Dois grandes momentos. O primeiro momento, na próxima aula, onde vocês vão fazer a apresentação parcial dela, ou seja, um pré-projeto ou um pré-plano, e aí depois a entrega final na outra semana. Mas isso eu vou explicar com calma, a gente vai conversar bastante na aula de hoje, e vai ser sobre o projeto ou plano de reprodução de documentos. Antes disso, me digam no chat ou no áudio como é que está, está tudo ok com o meu áudio e meu vídeo, está tudo tranquilo para a gente seguir? Tá sim, professor. Obrigado então, gente. Então tá ótimo, tá tudo tranquilo. Primeira coisa, eu tenho que dar um aviso para vocês. Vocês viram que eu coloquei um aviso lá na disciplina sobre a questão do Atom. Eu recebi muitas mensagens durante a semana, foram e-mails, alguns foram mensagens no próprio ambiente, no Class, de forma privada, que o pessoal estava meio apavorado com o Atom. Tinha gente que não estava conseguindo logar, tinha gente que não estava conseguindo criar o usuário, e estavam muito assustados com a tecnologia, achando que, olha, a partir de agora a gente vai ter que trabalhar com aquela ferramenta, e o pessoal estava meio em pânico. Não há nenhum problema, nenhuma pressão nesse sentido, gente. Qual foi a preocupação de trazer essa experiência prática para vocês aqui para a disciplina de reprodução? Para vocês verem, para vocês conhecerem, a ideia é essa, sabe? A ideia é que vocês pudessem, depois de ver toda a evolução teórica, que é o que a gente geralmente vem trabalhando, vocês poderem enxergar numa ferramenta, numa solução real, prática, uma prática, poder fazer o que a gente fez na semana passada, e alguns alunos seguiram fazendo até a entrega desta semana, uma reprodução de documentos. Porque senão o que ficaria? A gente ficaria só no teórico, tá? Simplesmente no teórico. A reprodução, a questão de colocar o objeto, colocar metadados, colocar multinível, criar uma coleção, ou criar um fundo. O que a gente conseguiu ver com essa ferramenta, com essa plataforma? A gente conseguiu ver a prática, a gente conseguiu ver a reprodução de documentos efetivamente executada, efetivamente implementada. Tá? Então, é só para tranquilizar, é só para deixar vocês bem tranquilos, foi só para isso, tá? Vocês terem essa possibilidade, vocês terem essa prática, essa vivência com a ferramenta. É claro que a gente tem aqueles alunos que têm mais desenvoltura com o digital, então foram lá, fizeram, criaram usuários. Eu vi trabalhos ali maravilhosos, sabe? Dou todos os parabéns para quem fez, mas lembre, só para conhecimento, sem preocupação nenhuma. Então, antes da gente ir lá na ferramenta de novo, a gente abrir o Atom e dar uma olhada no que o pessoal fez, até para a gente poder fechar essa atividade semanal, né? Essa é a ideia. Eu queria abrir para vocês e que vocês dessem os depoimentos de vocês. Como foi essa atividade? Quais as principais dificuldades? Serviu para vocês terem o conhecimento de uma solução prática? Serviu para vocês conhecerem que existe uma ferramenta livre que pode ser baixada, que pode ser instalada na instituição de vocês,
que vocês podem pedir aonde vocês forem trabalhar para o setor de TI instalar, e aí vocês poderem trabalhar. Então, eu quero ouvir um pouco de vocês. Essa experiência minha na disciplina, ela foi válida, não foi? Vocês acham que numa próxima disciplina é recomendável a gente seguir dando esta prática, ou é melhor a gente não trabalhar, a gente ficar só no teórico, né? Ficar só na nossa revisão dos nossos textos, e que realmente essa prática, ela não deu certo, ela seria muito complicada mesmo. Então, assim, quero ouvir um pouco de vocês. Vocês podem falar tanto no chat, quanto vocês podem falar no áudio aqui. Depois que a gente fechar esse momento, nós vamos lá para a ferramenta, para o Atom, para esse software livre, aí nós vamos olhar algumas práticas que os alunos fizeram, e aí nós vamos partir para esta última atividade, que é o projeto de reprodução de documentos. Certo, pessoal? Quem é o primeiro? Quem é que se inscreve ou quem é que já quer puxar o microfone aí e seguir falando? Por favor. Ó, o Carlos Gabriel já comentou ali, a prática foi muito boa, acho que esse tipo de aula é essencial para aprender novas ferramentas, esse tipo de sistema vai se tornar cada vez mais relevante para a nossa profissão. Rafael, eu acho que sim, né? Mas acho que é bem isso que eu preciso ouvir de vocês, como é que vocês estão indo com essa possibilidade, sabe? A questão de vocês gostaram, vocês conseguiram fazer alguma coisa, travou, aonde travou, aqueles alunos que tiveram dificuldade, sabe? Como é que a gente poderia melhorar para a próxima abordagem, a gente conseguir melhorar essa interação de vocês com essa ferramenta digital. O Fabrício também comentou, professor, eu acho que essa prática foi essencial, temos os percalços de ser feito completamente remoto, realmente, né, Fabrício, uma pena, mas eu acho que até isso também tem um fator que pode ser relevante, né? Eu acho que como a gente está no remoto, talvez a gente tenha que buscar estas alternativas. Tá? Como é que dá para fazer alguma prática? Tá? Porque senão, esse período remoto, ele vai ser zero prática, ele vai ser 100% só teórico. Tá? Então, essa também é uma reflexão para a gente ter que fazer, né? O Fabrício também comentou que ainda assim é válido, acha que é uma boa ferramenta para aplicar a outras turmas. A Lívia comentou também, gostou da atividade. Na maioria das matérias a gente fica só na teoria. Esse tipo de aula e atividade amplia a visão dos textos e conceitos também, já prepara para os ambientes de trabalho. Essa a ideia, tentar mostrar para vocês, sabe? E veja que a ambição não é exatamente que vocês vão nessa disciplina trabalhar no Atom, ou numa outra ferramenta, ou no DSpace, ou no Sofia, ou em um sistema de gestão bibliográfica, ou em sistema de gestão arquivística. Mas que vocês comecem a ter essa desenvoltura de olhar, de ver como é que fica uma reprodução de documentos, como é que se faz uma busca desses documentos, como é que se indexa. Essa é a ideia. Fabrício também, definitivamente, estamos todos tentando entender algumas dinâmicas novas, exatamente, né, Fabrício? Como está difícil. Gente, áudio, quem é que vai puxar o microfone aí para dialogar um pouquinho? O microfone está aberto para todos. Enquanto vocês vão se preparando, eu vou compartilhar para vocês o Atom, só para a gente dar uma olhada. Deixa eu só olhar aqui pelos objetos digitais. Vamos ver o que mais alguém compartilhou aqui. Ó, essa foto da Avenida Francisco Bicalho, de quem é? Gente, olha só que bonito que ficou esse material. Olha só o carrossel. Fernanda Canto fez, está aqui a instituição arquivística. Logo abaixo, um acervo, né? É uma coleção que a Fernanda
alimentou. Aí vocês viram que a gente pode navegar pelo carrossel de representantes digitais, ou seja, de reprodução de documentos, né? Isso é muito legal, a gente poder visualizar como é que funciona um ambiente de reprodução de documentos. E principalmente vocês poderem fazer, né? A Fernanda criou séries, olha que legal, sabe? Aqui embaixo está a descrição com os pontos de acesso, história, Rio de Janeiro, fotografia. Tá? Então, assim, essa ideia, quando a gente tenta fazer uma prática dessas, que vocês consigam ter essa visão de como fazer uma reprodução de documentos, né? Como vocês poderiam fazer a reprodução de documentos de uma personalidade da cidade, de um fotógrafo, de um músico, de uma pessoa, de um político. Tá? O Rodrigo, eu tive dificuldade na questão de fazer o upload, o formato. Rodrigo, bem isso. Você viu que tem, por exemplo, principalmente quando eu vou fazer o upload da imagem da pessoa, né, daquela logo, ele requer que seja PNG, ele não aceita JPEG. Mas aí, quando a gente vai fazer o upload dos conteúdos, da reprodução de documentos, que é o nome da nossa disciplina, né? Ele aceita tudo que é formato. Tá? Aí não tem problema. Eu posso mandar JPEG, PNG, eu posso mandar vídeo. Lembrem disso. Quando a gente fala de reprodução de documentos, a gente não está só falando da reprodução de um documento estático, de uma foto, de um documento, uma carta, um memorando. A gente está falando de qualquer tipo de documento. Pode ser um vídeo, pode ser um áudio que foi reproduzido, né, digitalizado. Então, a plataforma tem aqueles players que ele coloca e a pessoa vai poder tocar esse material, essa multimídia, esse vídeo. Então, isso é interessante a gente poder, na nossa disciplina de reprodução, enxergar essa reprodução na prática, né? Poder visualizar esses documentos reproduzidos e acessíveis para o usuário, para o pesquisador. Gente, quem mais? Deixa eu abrir a instituição do Aidan Paim aqui. Alguém abrir o microfone, por favor. Olhem só, gente, já estamos navegando pelo Atom. Essa aqui é a instituição do Aidan Paim também, para a gente visualizar. Ele criou uma coleção do Jim Marshall, criou 3 séries aqui, anos 50, 60 e 70. Aqui está Chuck Berry, The Beatles. Então, olha a maravilha dessa coleção, dessa reprodução de documentos aqui, né? Vamos abrir a imagem do The Doors aqui. Tá a descrição em âmbito e conteúdo, excelente. Então, vocês imaginem vocês poderem ofertar isso para uma instituição, né? Para um aparelho de memória, para uma entidade cultural, reproduzir esses documentos e torná-los acessíveis na web, na internet, com buscas, com indexação. A viabilidade que a gente enxerga aqui é da gente pegar a teoria que nós estávamos vendo e aí nós aplicarmos essa teoria em uma plataforma digital. E o Atom, ele tem um charme especial, exatamente por ele ser uma plataforma livre, né? Quer dizer, eu posso usar, eu posso customizar, eu posso fazer como o pessoal da Fiocruz fez. O pessoal da Fiocruz pegou o Atom e deu o seu nome próprio, baixou todo o código do programa-fonte, alterou, desenvolveu funcionalidades e passou a chamar BaseArch. Isso qualquer outra instituição pode fazer, né? Exatamente por ser um software livre. Não existe um dono, não existe um proprietário. É um software que é de toda a comunidade, de toda a área, né? Deixa eu voltar aqui. Mais nenhum comentário. A Ana Karen. Professor, eu fiquei com uma dúvida quanto ao suporte.
porque, pelo que vi, não tinha como pôr um ponto de acesso nessa parte específica, e sim a descrição, se não me engano. Não sei se deixei passar algo e se tem isso. Ana Karen, o suporte, ele tem um campo específico aqui para a gente alimentar. Ele não vai como ponto de acesso, viu? Olha só, vamos pegar uma imagem qualquer, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo aí vocês estão vendo aqui a instituição do Aidan, ó. Vamos abrir uma imagem e vamos pegar uma figura qualquer aqui. Vamos pegar esse de Chuck Berry, por exemplo. Então, olha só, a questão de suporte, ela vai em dimensão e suporte, tá? É ali que eu vou alimentar. Vejam que esse campo, ele é permitido nesta plataforma quando eu estou utilizando com esse conjunto de metadados, que é o conjunto de metadados ISAD-G. Eu posso trocar isso. Deixa eu mostrar para vocês. Lembre, isso aqui é só para conhecimento, tá? Não se preocupe no sentido, eu vou ter que aprender isso agora de forma rápida. Não. Eu estou com o objeto sendo editado, aí eu vou até bem embaixo, aquela barra de botões, e eu venho no editar. Quando eu clico no editar, lembro da aula passada que aparecem essas áreas aí, e eu posso seguir colocando informações, ou seja, metadados de cada uma das áreas. A última área lá, não sei se vocês chegaram a dar uma curioseada, né, uma experimentada nesta última área, ela fala assim, ó, exibir padrão. Vocês estão conseguindo acompanhar aí comigo? Exibir padrão. Esse padrão é o padrão de metadados. Então, vejam, eu posso trocar o padrão de metadados. Eu clico na seta para baixo aqui. Nesse momento que eu clico aqui, só vocês vão conseguir mostrar aí os padrões de metadados que apareceram. Mas olha só, eu vou selecionar um por um para vocês enxergarem. O primeiro, agora aparece para vocês aí, ISAD-G. ISAD-G é uma norma internacional de descrição arquivística. Essa norma internacional ela foi traduzida ao português do Brasil, melhorada e virou NOBRAD. Então, quer dizer, o Atom é compatível com a ISAD-G ou NOBRAD, tá? Que é a brasileira. A segunda é a Dublin Core. Veja que a Dublin Core é um set bem mais simplificado de metadados. Enquanto que a ISAD-G tem 26 metadados, a Dublin Core tem só 15. Então, olha o que eu vou fazer. Eu deixei Dublin Core e eu vou vir aqui no salvar e eu vou novamente no editar. Só para olhar os metadados que ele colocou. Olhem só. Editar. Vocês viram que não apareceram mais aquelas áreas porque o Dublin Core não tem aquelas áreas. Olhem os campos agora, gente. Identificador, o título, o autor, as datas, os assuntos, descrição, tipo de material, e aí vem formato. Então, vejam só, deixa eu voltar no chat aqui. Ana Karen, olha só, é exatamente ali que eu vou colocar a questão do suporte, do formato, do tamanho, da especificação, armazenamento, a mídia, tudo vai ali. Mudou o padrão de metadados, muda o lugar, muda o campo. Tá? Vamos fazer esse exercício mais uma vez. Então, olhem só. Eu vou lá na área de administração de novo. Tá Dublin Core. Agora eu vou botar para uma outra norma de metadados, um outro esquema, ou padrão de metadados, que é o padrão MODS. Agora sim vocês estão enxergando aí, né? MODS. MODS é um padrão de metadados da Biblioteca do Congresso Americano. Tá? Ele é um subset do MARC 21. Então, vamos lá de novo no editar. Isso é só para vocês visualizarem, tá, pessoal? Então, olhem como muda novamente o padrão e o esquema de metadados. Vocês virem que aparecem locais, nomes, condições de acesso, entidade e descrição.
Posso lá na área da administração novamente trocar, e agora eu vou passar para essa norma chamada RAD. Essa RAD é do Canadá, é um outro esquema de metadados. Vamos salvar também. Vou lá no editar. Estou só repetindo. Repetindo e trocando o padrão de metadados, o esquema de metadados. Olhem como agora tem mais campos ainda do que tinha a ISAD. Olhem só. Área de título e declaração de responsabilidade. Olha o que apareceu de campos. Então, dependendo da minha instituição, que eu for representar documentos, que eu for fazer reprodução, essa minha instituição ela pode requerer mais campos. Então, eu vou trocando o conjunto de metadados. Designação geral do material. E aí vocês veem que aqui já aparece uma especificidade muito mais acurada. Se é um desenho arquitetônico, se é um material cartográfico, um material gráfico, vocês não estão enxergando aqui porque ele é um menu, submenu, mas olha só. Desenho arquitetônico, material cartográfico, imagens em movimento, documento filatélico, e aí eu vou classificando, identificando esse objeto, tá? Cada uma destas áreas, olha só, área de descrição física, aqui eu tenho a parte do suporte, editores das publicações, olha só o título da obra, título paralelo da publicação do editor, outra informação do título das publicações do editor. Então, vejam, nós estamos falando de outro esquema de metadados. Claro que eu acabei de fazer uma edição aqui no acervo do Aidan. Depois eu vou lá e vou desfazer, tá, Aidan? Desculpa, mas eu peguei o primeiro exemplo que estava aqui e porque está muito legal. Tá? Então, veja, vocês podem ir trocando esses esquemas. E ainda tem a DAX, que é um outro esquema de metadados, além do baseado no MARC 21, que nós podemos ir trocando. Claro, o que eu tentei fazer aqui foi só mostrar para vocês possibilidades que vocês vão encarar quando vocês forem para a prática, tá? Quando vocês forem contratados numa instituição e que a instituição vai dizer, olha, a minha ferramenta de reprodução de documentos é o DSpace. A minha ferramenta é o Omeka. A minha ferramenta é o Atom, o ICA-Atom. E aí vocês vão aplicar o quê? A literatura e os referenciais que vocês aprenderam e a prática que vocês adquiriram com a gente, tá? Com a academia, com curso de graduação. Tá? Por isso que eu tenho essa preocupação e por isso que eu quis tentar trazer aqui para vocês poderem visualizar alguma prática, para vocês terem essa possibilidade de olhar como que acontece efetivamente uma reprodução de documentos na prática. Algum comentário a mais, gente? Alguma pergunta? Como foram as práticas? Impressão de vocês? A voz é de vocês, quer dizer, o momento é para vocês avaliarem estas aulas. Nenhum comentário? Então, vamos para a atividade da próxima aula. A atividade da próxima aula é para nós tratarmos sobre a questão do trabalho final. Nós vamos entrar no trabalho final já. Tá? Vai ter uma entrega, que vai ter uma apresentação na próxima aula. Eu vou, assim como a gente fez nos mapas conceituais, eu vou chamá-los na próxima aula, e aí vocês vão fazer uma apresentação breve. Olha, professor, eu consegui isso, eu tive dificuldade e tal. E aí, vocês fazem a entrega do pré-projeto ou anteprojeto de reprodução de documentos. O que é esse pré-projeto ou anteprojeto? Ele vai reunir tudo que a gente estudou até aqui. Tá? Vocês vão fazer uma proposta, vocês vão colocar num documento, num plano ou num projeto, as orientações que vocês aprenderam de como fazer uma reprodução de documentos.
Por que que nós tínhamos que ter essa... Por que que eu quis trazer essa prática para vocês da aula passada? Porque vocês daí teriam a possibilidade de enxergar um ambiente, né? Enxergar como que seria na prática essa reprodução, essa colocação dos documentos. Se chamam vocês agora para vocês fazerem a reprodução da Funarte. Se chamam vocês agora para fazer reprodução lá na Globo, lá no CEDOC da Globo. Ou então na UF, no Arquivo Central da UF, no CAR, na Coordenação de Arquivos, ou o FRJ, ou qualquer outra instituição. Então, o que que vocês fariam? O que que vocês recomendariam? E a ideia desse projeto é que vocês tragam essas recomendações baseadas nos referenciais. Então, aquilo que a gente discutiu em aula, como, por exemplo, um documento quando é reproduzido, onde é que ele tem que ser guardado, armazenado? Ele pode ficar armazenado, por exemplo, num HD externo, numa prateleira do meu arquivo, da minha biblioteca, do meu museu? Não, né? Não pode. Porque compromete a autenticidade do documento reproduzido. E aí, qual é a orientação? Que esse documento que foi reproduzido, juntamente com seu metadado, o que é o metadado? Aquelas informações que nós colocamos no Atom na aula passada. Então, aquele objeto e aquelas informações, aquelas meta-informações, como os portugueses chamam, né? Metadado, que a gente armazene isso num ambiente de preservação. Esse ambiente de preservação tem um nome, e a gente estudou isso, né? Nós abordamos isso na disciplina. Tem um lugar que deve ser utilizado para preservar esses documentos. Então, o que que eu espero nesse trabalho, nessa apresentação de vocês? Que vocês olhem aquele trabalho do mapa conceitual. Ah, eu estudei aqui com o professor Daniel, com a professora Tânia, de que a preservação digital sistêmica requer uma plataforma, um ambiente tal. Qual é essa plataforma ou ambiente? É isso que nós vamos colocar no projeto. Ah, e quando eu armazeno, eu tenho que fazer um pacote, né? Qual é o nome desse pacote? Então, nesta proposta, vocês vão colocar esse nome do pacote. Com isso, gente, essa atividade, veja que nós não teremos uma prova na disciplina. Ah, não vai ter uma prova, não vai ter um formulário com questões. A atividade final vai ser essa, vai ser o projeto. Nós vamos culminar todos os nossos aprendizados, tudo que a gente veio evoluindo até aqui, de reprodução de documentos, e vocês vão apresentar esse plano ou esse projeto. Para não ficar uma atividade que vocês não consigam ter um feedback, uma revisão, por isso que tem a aula seguinte. A aula seguinte é o momento que vocês vão apresentar, nós vamos dialogar, eu vou dialogar com você sobre esse plano, sobre esse projeto. Já tem uma avaliação, a metade da aula, a metade da nota vai ser na semana que vem, nesta apresentação e entrega. E aí, a outra semana, a entrega final da nossa disciplina. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, deixa eu só parar o compartilhamento, em primeiro lugar. E aí eu vou apresentar novamente. Eu vou apresentar um PDF agora para vocês, tá? Só abrir para vocês aqui. Agora sim. Deixa eu compartilhar, é uma guia. Me digam quando começar o compartilhamento para vocês aí, que vocês estiverem enxergando. Começou, professor. Ótimo, obrigado. Então, olha só, esse documento já é de conhecimento de vocês.
Ele é aquele documento do Arquivo de São Paulo, da associação, uma série de documentos de como fazer, é a Esther Bertoletti. A Esther Bertoletti elaborou esse material para arquivos e para bibliotecas, e ela teve uma experiência fantástica nesta área, em arquivos e bibliotecas da reprodução. E aí lembra que tem um capítulo especial da Bertoletti, que é exatamente a questão do planejamento, né, do programa ou projeto de reprodução. Mas eu acabei marcando um pouco a mais. Do programa ou projeto. Então, o que está pautado em a gente poder implementar um programa de reprodução de documentos em uma biblioteca? Tem que ter uma proposta. O que está pautado uma reprodução de documentos em um arquivo, em um museu, ou, por exemplo, numa pró-reitoria de graduação? Uma proposta, um projeto, que eu defina as linhas, que eu oriente, que eu diga o que deva ser feito com esse material. E essas orientações, o que a gente espera é que estejam pautadas nesses referenciais. Na lei de digitalização, no decreto que autorizou a digitalização e a eliminação, o decreto 10.278, no ambiente de armazenamento, que é o repositório digital confiável. Tá? Vocês vão ver que no Brasil existe um desenvolvimento muito grande de repositórios digitais nas bibliotecas das universidades brasileiras, tá? Nos repositórios institucionais. Os RIs estão muito desenvolvidos, estão fazendo sistemas de reprodução de documentos em massa no Brasil inteiro, tanto de nativos digitais quanto de representantes digitais, de reprodução de documentos. Então, vocês vão poder citar esses casos nessa orientação. Deixa eu voltar a compartilhar a página da nossa disciplina aqui. Aí eu coloquei essa entrega até a semana que vem, até a nossa aula. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos fazer uma discussão sobre esse pré-projeto. Notem, semana que vem ainda é pré. É um plano. Vocês vão ensaiar. A ideia é que vocês tenham tranquilidade e calma para fazer isso. Tá? Então, vocês vão poder utilizar o material da Bertoletti, vocês vão poder utilizar os mapas conceituais, vocês vão poder olhar essa prática que vocês fizeram comigo no Atom, na aula. Tá? O vídeo está disponível para vocês aqui no Class. E aí, com tudo isso, vocês terem esse rascunho, tá? Vocês terem esse pré ou anteprojeto. Eu vou analisar e aí nós vamos liberar para a última atividade. Certo, pessoal? Agora eu quero abrir para questionamentos, para dúvidas, se vocês entenderam bem essa atividade final, se vocês querem alguma orientação a mais, alguma recomendação a mais. Deixa eu voltar para o chat aqui, e aí eu quero ouvi-los. Por favor, estejam à vontade agora, pessoal. Tanto no chat quanto no microfone, por favor. E aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo bem compreendido? Me deem um retorno aqui no chat, mesmo que seja para vocês dizerem como é que está a compreensão. A Ana Karen perguntou aqui, isso no caso para qualquer instituição de nossa escolha ou para um específico? Livre, Ana. Vocês podem escolher, pode ser uma instituição fictícia. Vejam que para esse caso, para essa proposta, não importa nem exatamente a instituição em si que vocês escolhem. O que importa é que vocês peguem os referenciais que vocês aprenderam, né? Que vocês estudaram e que vocês escrevam nesta proposta. E eu tentei até ensaiar que referenciais seriam esses. O referencial, por exemplo, de que não dá para reproduzir e deixar numa estante. Onde é que a gente tem que colocar? No ambiente protetivo.
que vocês já escreveram sobre isso ou já representaram graficamente no mapa conceitual. Ah, mas como é que se faz? Tem que reunir esses documentos em uma espécie de pacote, né? Procure nos referenciais de preservação digital. Miguel Arellano, que eu trouxe para vocês, Biblioteca do Congresso Americano, Biblioteca Nacional do Brasil, a LOC, a Library of Congress, tem que fazer pacote. O que é pacote? Quais são os pacotes? Lembrem das aulas passadas. 3 pacotes. Pacote CIP de submissão, pacote AIP de arquivamento, pacote DIP de disseminação. Então, quando eu digitalizo, quando eu reproduzo, quando eu faço reprodução de documentos, eu tenho que fazer o primeiro pacote. O pacote de submissão de preservação. Tá? Então, veja, essa terminologia está muito consagrada nos arquivos e nas bibliotecas, a elaboração dos pacotes de preservação. É isso que eu quero ouvir de vocês nesse documento, nesse plano ou nesse pré-projeto. Simplicidade, gente, lembrem, simplicidade, tá? Pode ser qualquer instituição, pode ser uma instituição fictícia, pode ser uma pessoa, vocês vão propor um programa de reprodução, bastante livre. Ana, me diga se você entendeu, se não, me diga que eu explico novamente, tá? Ou até melhor, o outro tipo de abordagem. E, pessoal, está aberto o microfone também, viu? Microfone e chat. Que vocês fiquem bem informados, bem elucidados. E até porque a dinâmica escolhida foi exatamente para não fazer aquele modelo da prova, né, gente? Não fazer aquela prova com tantas questões e vocês terem que ficar respondendo. Eu acho que vocês vão curtir mais. Eu vou esperar isso depois na avaliação da semana que vem, quando vocês fizerem a apresentação desse pré-projeto. O que vocês acharam? Se vocês teriam preferido que fosse uma prova ou se vocês gostaram da ideia do projeto, do plano, né? Da ideia de expressar esses referenciais numa proposta de reprodução de documentos. Até porque, na verdade, o que a gente vai fazer é uma proposta do conteúdo da disciplina, né? Reproduzir documentos de qualquer instituição. Pode ser até de uma pessoa, pode ser de um fotógrafo, pode ser de um músico, pode ser de um prefeito, pode ser de uma personalidade, pode ser de um artista famoso, importante, que vocês querem reproduzir aquele material. Uma reprodução de documentos. Vocês vão definir uma proposta, definir um plano. Estou aberto. Mais questionamentos, mais informações, me deem comentários sobre a proposta. Gente, vocês estão muito silenciosos hoje. Ninguém vai falar comigo no microfone? Puxa um microfone aí e me dê um feedback. Boa noite, professor. Boa noite. Eu só para dizer, por enquanto tá tudo bem esclarecido mesmo, sem dúvidas no momento. Sem dúvida nenhuma. Por enquanto, gente. Quando a gente começa a fazer os trabalhos que surgem, né, as dúvidas. Aí na hora do vamos ver da prática, mas assim também, surgindo dúvida, gente, me chame no chat aqui, me chame no Class, durante a semana, qualquer horário. Se o horário de vocês complica, me chame em qualquer momento. Tá? O Rodrigo está comentando aqui, essa apresentação seria apenas pelo microfone, eu teria que ligar a webcam. Não, Rodrigo, muito livre, viu? Muito livre. Claro que a webcam tem aquilo, poder enxergar é muito legal, né? Nesse momento de tantas restrições que a gente está vivendo, né?
Então, assim, ó, se puder ligar o webcam, legal. Se não, o microfone. Mas, assim, a apresentação, até se não puder ligar o microfone, gente, ela pode ser no chat aqui, eu vou auxiliando. Pode ser no documento, pode ser só compartilhar uma tela, tá? Da forma mais livre possível. Tá? Lembrem, nós estamos num momento de superação, nós estamos num momento de superar essas barreiras todas da questão do momento, do ambiente virtual. Então, da forma que puder apresentar, está válida. Eu poderia liberar vocês e ter só a entrega final daqui a 2 semanas, lá na última semana. Mas eu acho que perderia um pouco desse calor da gente poder dialogar, de eu poder acompanhar e de eu dar feedback para vocês do trabalho, né? Eu olhar um trabalho de vocês na semana que vem e eu poder dizer, gente, se vocês colocarem aqui os pacotes, elaborar o pacote da reprodução, ficaria melhor ainda esse trabalho. Vejam, esse trabalho, ele é um trabalho muito legal, eu já recebi feedback de alunos que fizeram esse projeto ou pré-projeto e que depois, na vida profissional, eles foram chamados para um trabalho ou de um projeto para fazer reprodução de documentos. Eles conseguiram recuperar esse trabalho, mudar a instituição, a quantidade de documentos a serem reproduzidos, e eles tinham o quê? Eles tinham um plano pré-elaborado. Então, guardem ele com carinho, guardem esse documento que vocês vão fazer para mim, agora, nesse momento da disciplina, guardem porque ele poderá ser usado mais adiante. Para solicitar financiamento para uma biblioteca de reprodução, para solicitar recursos para um arquivo para reprodução, para concorrer a uma vaga de emprego, ou uma vaga de uma bolsa, ou de uma contratação temporária, ou até de uma consultoria de reprodução de documentos. Então, veja, é um momento que vocês vão conseguir pegar esses nossos referenciais da disciplina e colocar num documento único, colocar num plano, ou num projeto, ou num pré-projeto. De forma muito livre. Tá? Vocês viram que eu não dei nem título dentro desse projeto. Não quero engessar, viu? Não quero. Eu quero deixar vocês livres para vocês escreverem essa proposta de reprodução de documentos. Essa proposta para uma instituição, para uma pessoa, de como reproduzir estes documentos. Sigo querendo ouvir de vocês. Mais alguma dúvida, mais algum comentário? Ou se está tudo bem? O Rodrigo perguntou aqui, é quase um TCC? Não, Rodrigo, não, Deus, de forma alguma. Vejam que a ideia é para ser algo curto. Vocês poderão me apresentar um plano, gente, de 1, 2 páginas, e deu. Lembrem, o TCC vocês têm que abarcar o todo, o TCC tem que ter uma introdução, dentro da introdução tem que ter uma apresentação, tem que ter um contexto, tem que ter objetivo geral, objetivo específico. Antes de ir para o capítulo 2, ou seção 2, tem que ter uma estrutura de capítulos. Na revisão da literatura, que é o capítulo 2, vocês têm que ter citação de autores, diretas e indiretas. Não precisa muitas páginas, bem como o Rodrigo colocou. Não fique imaginando que vocês vão ter que fazer uma proposta de reprodução de documentos de 50 páginas, 40, 70, não. Gente, pode ser uma proposta de 1, 2 páginas, 3, como vocês precisarem. Por isso que eu cuidei para deixar livre. Se eu começasse a engessar esse documento aqui, o que iria acontecer? Vocês não teriam essa liberdade de colocar o que vocês aprenderam. Tá? Então, o que vocês aprenderam sobre reprodução de documentos? Gente, eu aprendi que tem que reproduzir e colocar metadados. Escrevam isso para mim. Eu aprendi que tem que, ao reproduzir, fazer um pacote de preservação, né? Os bibliotecários e arquivistas dominam muito isso, vão ter que dominar muito.
Falem sobre esse pacote. De onde é que saiu esse pacote? Não me lembro. Aula de mapas conceituais. Lembrem os pacotes, 3 pacotes. Pacote de submissão se chama... É esse nome que vocês vão escrever no documento. Então, essa articulação que vocês vão colocar... E outra coisa, eu também não estou esperando nada que vocês vão criar conteúdos novos aqui. Eu vou ter que agora sair atrás de um referencial para propor esse plano de reprodução. Não. Vocês têm que utilizar aquilo que vocês trabalharam comigo. Tá? Aquilo que já está aqui na nossa disciplina, aquilo que está fresco na cuca de vocês. Tá? Esses referenciais que estão aqui, que vocês já discutiram, que vocês falaram durante as aulas. Tá? Então, o que vai acontecer só que ao invés da prova com questões, vai ser trocado para um escrito de vocês mais livre, tá? Porque às vezes a prova ela é muito estanque, né? Vocês têm que escrever ela com um requinte daquela pergunta que foi elaborada, né? O plano, vocês terão mais liberdade de pegar o referencial, de utilizar o que viram na aula, aquela apresentação, aquele texto, o texto da Esther Bertoletti, que está aqui no Class. Peguem e coloquem nesse plano. Então, é sistematizar, reunir nesta proposta. É isso, certo? Rodrigo comentou aqui, tá perfeito. Não é muita coisa, não. Podem ficar bem tranquilo. Não, até foi ótimo você ter falado. Não imagine se o pessoal achasse que tivesse que ser um documento muito grande, sabe? Não é. É um fecho. É um fecho da nossa disciplina, é um fecho do que nós aprendemos, é retomar aquilo que foi tratado e colocar nesse plano. Tá? Inclusive, se vocês quiserem, tem um texto lá, que eu acho que está no Class também, que tem autores que diferenciam plano de anteprojeto, de pré-projeto e de projeto. Tá? Projeto, supostamente, teriam tais elementos. Pré-projeto seria antes. Anteprojeto seria um rascunho. E plano são linhas gerais. Vocês viram que tem quase como uma escadinha, né? Decrescente. É como se o projeto fosse exatamente o final. E o plano é o primeiro momento. Então, vocês podem, inclusive, avaliar comigo agora que o que nós estamos discutindo, dialogando aqui, é sobre o plano. Nós só vamos planificar uma proposta de reprodução de documentos, que no futuro ela pode ser aprimorada para anteprojeto, mais adiante para um pré-projeto e mais adiante para o projeto final. Tá? Então, podem tratar como um plano de reprodução de documentos. A Bertoletti chamava muito disso. Outra coisa, como nós estamos nesse momento de fontes digitais, de pesquisa em ambientes digitais, internet, faça uma procura no Google, no buscador de vocês de preferência. Procurem lá, projeto de reprodução de documentos. Ou projeto de digitalização. Ou manual de digitalização de documentos. Ou manual de reprodução. Claro que vocês vão encontrar muitos desses localizados. Manual de digitalização na biblioteca A. Manual de digitalização na biblioteca ou no arquivo B. Então, vocês vão poder olhar essas instituições, esses manuais, e vocês vão ver muito exemplo. Claro que, como é um manual, aí nós estamos falando de um tamanho maior, né? O trabalho da disciplina é para ser mais simples, o trabalho da disciplina é para ser bem menor. Tá? Então, assim, fiquem bem tranquilos, nada a ver com pensar numa ideia de um TCC, de um trabalho de 40, 50 ou 80 páginas. Não. Trabalho curto, que vocês consigam colocar aquilo que vocês aprenderam. Tá? Pode ser baseado nos mapas conceituais que a gente trabalhou, pode ser baseado nos vídeos que vocês assistiram, nos referenciais que vocês vierem estudando. Certo?
A Lívia comentou aqui, certo? O Rodrigo também comentou, entendi logo adiante. Microfone aberto, mais algum comentário? Enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Pelo menos até às 7h15. São 19h07 agora. Às 7h15 a gente fecha uma hora, eu libero vocês, dou boa noite. Um ótimo final de semana para todo mundo, mas por enquanto vamos ouvi-los. Mais 7 minutinhos. 7 não, 8, desculpa, né, gente? Mais 8 minutinhos e eu ouço alguns comentários de vocês. E eu tenho que registrar, viu? Eu fiquei encantado com o pessoal que fez algumas práticas lá no Atom, viu? Todos os parabéns, os trabalhos estão lindos, estão apaixonantes as reproduções que vocês fizeram lá na ferramenta. Desejo muito que vocês possam aplicar isso na vida profissional de vocês, essa habilidade de reproduzir documentos em uma plataforma digital, como o Atom, que foi a prática que vocês fizeram. Rodrigo, obrigado. Mas o principal, viu, Rodrigo? Acho que o principal é exatamente a gente poder receber o feedback de vocês. E acho que é por isso que eu insisto na ideia de que vocês têm que nos dar um retorno. Como é que vocês estão indo? Como é que está indo a questão da prática? Semana que vem, quando vocês fizerem esse diálogo comigo na aula, eu quero saber, foi melhor do que a prova, não foi, sabe? No final da disciplina, eu quero saber, ter colocado essa prática do Atom, foi boa ou não foi, era melhor ficar só com a teoria, sabe? Então, assim, ó, é importante isso, sabe? E que a gente consiga superar também todo esse momento, que logo a seguir a gente esteja indo lá no Graguatá, indo ali no IACS, tendo as nossas aulas de volta, nosso laboratório, a nossa sala 4404, que eu sinto uma saudade danada dela, lá na UFASA. Não sei se algum aluno daqui já teve aula comigo na 4404. É uma sala de aula laboratório que a gente consegue trabalhar legal nela. O Fabrício, sim, já teve. Vamos continuar cobrando. Então, assim, essa é a ideia, que vocês consigam ter essa relação indissociável, né, da teoria com a prática. A gente estuda a teoria, mas a gente vislumbra na prática para eu conseguir formar cada vez mais profissionais mais qualificados. Tá? O Rodrigo também comentou que a pressão da prova, o fato dá um alívio. Eu acho que sim, né, gente? Tem que ser leve, né? Como o momento está tenso, né? Um projeto é mais livre, um plano, né? Eu vou até chamar de plano, tá? Para não ficar com a ideia do projeto, que aquela escada tem que ser muito completa. Não, plano. Tá? Estas aulas têm que ser mais leves, mais tranquilas, porque senão fica aquela pressão danada. Vocês têm um tempo para fazer a prova, vocês têm um tempo para responder a questão, a internet cai, o dispositivo, né? Isso que está aqui, imagine que nenhum de vocês devem curtir isso de uma maneira muito efusiva. No presencial, eu estaria agora na frente de 20 e poucos, 30, 40 alunos, e eu estaria enxergando a cara de vocês e vendo o feedback. Olha, tem um aluno que não está curtindo o que eu estou falando e a gente já pode melhorar. Aqui não tem, né? Esse ambiente virtual não nos dá essas possibilidades. Se um aluno fala, o outro fica quieto. Olha a webcam que pode não funcionar bem. Olha a internet que começa a picotar, sabe? Então, leveza, né? Temos que ter leveza nesse momento. Então, acho que é isso que eu estou tentando também com vocês, trazer essa leveza, que vocês sejam felizes nessa disciplina, que vocês levem algo bom, que esse plano sirva, que esse projeto sirva para a vida profissional de vocês mais adiante. Tá? Então, eu acho que é isso. Já são 7h12.
Se tiver mais algum comentário, por favor, tanto no chat quanto no áudio aqui, está aberto para vocês todos. Vou ficar a semana inteira atento a qualquer chamada, me chamem, no Class, quem me chama no e-mail pode ser no e-mail, de qualquer forma, tá? Qualquer dúvida, elaborem esta proposta, semana que vem eu vislumbro, dou um feedback para vocês se sentirem mais seguros, para não ficar aquela surpresa, né, gente? Olha, eu vou entregar o trabalho, mas eu não vou receber o feedback. Não, semana que vem a gente vai ter um feedback, tá? A gente vai olhar, a gente vai dar algumas linhas ou dicas, né? E aí, nós vamos partir para a entrega final, tá? Que vai ser simplesmente aquele arredondamento. Olha, o que eu tive de feedback? Eu vou colocar isso, vou colocar aquilo. Vou fazer a entrega e nós vamos fazer aquelas perguntas, como é que foi a disciplina, como é que foi o aprendizado de vocês, certo? Então, boa noite para todos, bom descanso, boa atividade da semana. O Atom, eu agradeço pelo trabalho que vocês fizeram, tá lindo. Todos os parabéns para vocês. Tá? Até a próxima aula e ótima atividade. Lembrando, a próxima aula é síncrona, tá, pessoal? Vocês vão apresentar e eu vou dar esse feedback para vocês. Aula síncrona, semana que vem. É o último encontro síncrono nosso, certo? Boa noite e bom descanso para todo mundo. Até!